Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estão animados? Amém. Cansados? Dá para aguentar um pouquinho? Ok. Como é bom a gente ouvir a palavra do Senhor, né? E a minha oração é que essa palavra possa encorajar nossas vidas. Eu estou orando para que nós possamos sair daqui assim encorajados. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Ok? Vamos lá? Diz o texto aqui, versículos 19 e 20: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Pai amado, nesta manhã nós queremos agradecer poder estar juntamente com os irmãos nesse tempo de celebração. Ó Deus, agora que vamos receber a Tua palavra, prepara os nossos corações. Peço que o Teu Espírito Santo possa se mover, possa fazer algo novo dentro de nós, diante dessa boa palavra que nós acabamos de ler. Obrigado, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Um assunto que nós já pregamos algum tempo atrás. O pastor vai pregar de novo? Você está pensando assim? Acertou, vou pregar de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque desde aquele dia que nós pregamos, o meu coração está, acho que eu vou falar perturbado, no bom sentido. Porque vocês se lembram que eu fiz uma pergunta: quem acha que a Igreja Holiness do Bosque está cumprindo a grande comissão? Aí eu pedi para levantar a mão. Vocês se lembram? Ih, não se lembra? Acho que eu vou pregar a mesma mensagem. Eu lembro que ninguém levantou a mão. Entendi que nós estávamos detectando ali que nós, Igreja Holiness do Bosque, nós não estamos cumprindo a grande comissão como Jesus pede para que a gente faça. E se a gente não está cumprindo essa palavra, nós estamos pecando. E os irmãos se lembram que fomos desafiados a pedir perdão a Deus por isso. Então isso está no meu coração. Porque, irmãos, está aqui nesse texto a essência de o porquê de nós, igreja, existirmos. Essa essência está aqui nesses 2 versículos, onde tem 2 palavras-chave, que é ide. E o tema da mensagem é: indo para onde e para fazer o quê? O texto diz: ide e fazei discípulos. Esta, irmãos, é uma ordem que pode ser
que não estejamos cumprindo. O que os irmãos acham? Que nota você daria à Igreja Holiness do Bosque neste quesito? 0 a 10. Cinco. Alguém está dando 2? Que nota você daria para a célula que você frequenta, nesse quesito? Que nota você daria para você mesmo? Ah, sabia que o pastor ia chegar aí. Sabe, irmãos, aqui fala o motivo de o porquê nós existimos. Fala qual é a nossa verdadeira missão. O porquê estamos aqui na terra. A igreja está aqui na terra para quê? Acho que nós precisamos realinhar isso. Porque senão, irmãos, é uma coisa que está apertando o meu coração. Nós podemos nos tornar uma igreja com muitas atividades, mas não fazendo aquilo que a palavra está pedindo que a gente faça. Ir e fazer discípulos. Se as nossas atividades vai chegar aonde essa palavra pede para que a gente faça, irmãos, aí o nosso coração fica mais tranquilo. Eu não tenho medo de dizer que muitas vezes nós estamos nesse caminho de fazer muita coisa e de não estar fazendo aquilo que Jesus pede para que a gente faça. Se nós estamos fazendo aquilo que não nos foi pedido para a gente fazer, então nós estamos deixando de fazer aquilo pelo qual nós existimos e o qual nós existimos para fazer. Ou pelo menos não estamos fazendo com a intensidade que nós devemos fazer. Ou até essa intensidade diminuiu. Irmãos, isso não é triste? Estou fazendo aquilo que não é para eu fazer. Acho que nós precisamos refletir sobre isso. Irmãos, pode ser que estamos gastando tempo em coisas que Deus não pediu para fazer. Se aquilo que fazemos não for produzir ou ter como alvo ir e fazer discípulos, estamos não cumprindo a grande comissão. Quem aqui já teve experiência de levar alguém aos pés de Jesus? Deus usou a tua vida e você, com a graça de Deus, foi usado e alguém foi aos pés de Jesus. Quem já experimentou isso? Irmãos, quando aconteceu, você ficou triste? Quem sabe você está vibrando até agora? Quem ainda não experimentou isso? Hora que experimentar, irmãos, não tem alegria maior que essa. Apesar da gente, pela ação do Espírito Santo, Ele nos usa de alguma forma para que você seja um instrumento para alguém chegar aos pés de Cristo. E quando essa pessoa chega aos pés de Cristo, a sua vida é transformada. Ah, irmãos, não tem dinheiro que pague isso.
Então, se nós não estamos fazendo isso, de ir e fazer discípulos, nós não estamos cumprindo a grande comissão. E foi isso que Jesus pediu para nós: ide. Jesus não falou, ide para dentro da igreja. Jesus falou para ir para onde? Ao mundo. Ir lá fazer o quê? Pregar o Evangelho. Irmãos, se nós não estamos fazendo isso, estamos fora da palavra. E a minha oração e o encorajamento para todos nós hoje é que Deus nos coloque de volta em cima do trilho. E Deus possa usar a tua vida como um instrumento de poder nas mãos dEle, para a glória dEle. A palavra aqui nos diz que devemos ir. A palavra nos diz que devemos ir fazer o quê? Ô pastor, não vamos, né? Mas no meio do caminho a gente faz o que dá para fazer. Não, a ordem de Jesus é clara: vá, ide e façam discípulos. É isso. Se nós não estamos cumprindo isso que o Senhor Jesus está pedindo, nós estamos fora. Eu fico imaginando que tem alguém que fica muito, mas muito contente quando isso acontece. Quando nós desviamos daquilo que a palavra está pedindo para a gente fazer, e às vezes nós estamos até satisfeitos fazendo aquilo que Deus nem pediu para nós fazermos. Irmãos, por favor, não entendam que é uma bronca. É uma reflexão, porque isso está me incomodando. A essência do discipulado é, irmãos, basicamente uma coisa: é relacionamento, é caminhar juntos, ajudando no processo de ligar pessoas a Jesus Cristo e a sua palavra. É isso. Irmãos, qual é o nosso modelo? Sem sombra de dúvida, Jesus. Esse é o modelo. Eu tenho muita dificuldade em muitos livros que falam sobre modelo de fazer discípulos. Na Bíblia já está lá. O modelo é o Senhor Jesus Cristo. E vocês conhecem os discípulos de Jesus? Conhecem, né? Dentre eles, tem 2 dito cujo ali. E olha só, hein? Foi Jesus que escolheu. Jesus. Mas um chama-se Pedro. Conhece esse homem? O outro chama-se Judas. E tem outros. Esses 2 que ficou bem famosos. Judas trai Jesus. Aí eu fiquei pensando, será que Jesus errou na escolha? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: você não é acidente de decurso não, viu? De percurso. Você não é acidente. Ele te escolheu. Você é escolhido de Deus. Pedro pisou na bola, mas ele não foi lá se enforcar. Mas na graça de Deus, Deus pegou este homem bruto, negou Jesus, e ele recebe uma visitação, e ele é transformado. Esse homem se torna um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, que revoluciona toda uma caminhada.
Jesus é o nosso modelo. E olha só, lá em Marcos capítulo 3, versículos 14:5 e 14:15 diz: então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e exercer autoridade de expelir demônios. Aqui está bem claro dois princípios importantes para o discipulado. Para estar com Jesus é o primeiro. 2, para servir. Como? Sendo enviados a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Irmãos, não é coisa complicada. Está aqui, nessa palavra de Marcos, dois princípios importantes na nossa caminhada como discípulo de Jesus. Primeiro, é para que eu e você estejamos com Ele. Segundo, é para que a gente possa servi-lo. E como vamos fazer isso? A palavra aqui diz de sermos enviados a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Esse é o nosso maior exemplo. Olha só, irmãos, esses discípulos na caminhada com Jesus, como foi isso? Os discípulos ficavam olhando Jesus fazer as coisas e aprendendo de Jesus. Como Jesus tratava os enfermos, os discípulos estavam vendo, e ao ver iam aprendendo. Como Jesus tratava ou tratou uma prostituta, os discípulos estavam vendo e aprendendo. Jesus também, a gente olha na palavra como ele tratava os fariseus e os saduceus. Os discípulos estavam vendo e aprendendo. Como Jesus trata uma viúva, como Jesus trata crianças. Olha só que coisa impressionante, irmãos. Jesus mostrou aos discípulos através do seu próprio exemplo. Jeito que fala, jeito que trata, jeito que conversa, sacrifício, o olhar para com as pessoas que são desprezadas. Estavam olhando os discípulos e aprendendo. Os discípulos aprenderam vendo como Jesus fazia, vendo a atitude do mestre. Tem uma ocasião que os olhos dos discípulos ficaram arregalados, quando ele pega uma bacia, uma toalha, e vai fazer o quê? Lavar os pés. Irmãos, quem é que esperava uma coisa dessa do mestre? Porque isso sai fora de todo costume, isso sai fora. E os discípulos olham aquilo, e os olhos arregalam. Até um deles falou: o senhor não vai fazer isso comigo, não. Não vai fazer. Porque ele estava entendendo algumas coisas. E Jesus aqui está tentando transpor costumes. E Jesus falou para ele: se eu não fizer isso com você, ou seja, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Sabe o que ele falou? Ah, Jesus, não é só os pés. Ah, lava tudo. Porque o chamado de Jesus aqui é um chamado para ser servo. Então ele dá o exemplo. Então discipulado é isso.
o caminho do verdadeiro discipulado, acho que nós precisamos entender primeiro o que significa isso. Discípulo é aprendiz, é seguidor. O discípulo de Cristo é aquele que aprende de Cristo e o segue, e vive aquilo que aprendeu com Cristo. É isso, simples. Ele segue nas reações, nas ações, nas atitudes, no comportamento, no sofrimento. Olha só, irmãos, Jesus, ele se torna um modelo para a gente seguir. Não é só nas coisas boas, não é só nas festas, não é só no casamento, também no sofrimento. Olha a riqueza. Os discípulos viram Jesus sofrendo, e após a morte de Jesus, na caminhada cristã naquela época, nós vimos, os discípulos também sofreram, porque aprenderam. Muitos viraram tocha humana, muitos foram partidos ao meio, muitos foram comidos ou comida de leão. Um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi escalpado. Irmãos, me impressiona quando os cristãos naquela época, quando Nero estava perseguindo, levantou esses cristãos para dar exemplo, jogaram na arena para serem comidos por leões, levantaram e colocaram combustível para iluminar o jardim. Sabe como é que esses homens morriam? Cantando. Irmãos, da onde vem isso? Onde isso foi rebuscado na caminhada? Discipulado, irmãos, é esse contato diário com Cristo, aprendendo e vivendo a vida que Cristo pede que eu e você nós vivamos. Esse caminho do verdadeiro discipulado começa quando uma pessoa, ela nasce de novo. Deixa eu perguntar aqui, você já nasceu de novo? Amém? Então você é um potencial para ser discípulo de Jesus Cristo. Quais são os termos do discipulado? Irmãos, o verdadeiro cristianismo é um compromisso total com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de pastores, missionários, não estou falando dessa classe de pessoas. Para todos nós, não tem distinção. Esse é o verdadeiro cristianismo. O Senhor Jesus, Ele não está procurando homens e mulheres que lhe deem o resto do seu tempo. Nós precisamos entender bem esse negócio. Porque às vezes, não, pastor, eu sou profissional. Eu entro às 8 e saio às 20. Como é que eu vou ter tempo? Como é que esse negócio de resto de tempo para Jesus? Irmãos, qual que é o problema? Você ali, das 8 até as 20 horas, você é um cristão representando Cristo ali. Não é assim. Irmãos, saio 8 horas. Quando eu cheguei no meu serviço, aí o meu cristão que eu sou, ficou lá. Agora eu sou funcionário, agora eu sou empregado, agora eu sou dono. E a hora que você sai, aí agora eu vou botar a capa de novo de cristão. Não, irmãos. Onde você estiver, é ali que você é 100% dele. Você é 100% usado por Ele. Você tem uma missão ali, como cristão, como profissional. Não é oferecer o resto do nosso tempo.
nos fins de semana. Ah, pastor, o senhor se prepara. A hora que me aposentar, aí eu vou dedicar. Irmãos, eu já vi pessoas falando assim: chegou, aposentou, ficou doente, nem direito conseguia andar. Se tem isso na sua cabeça, olha que me aposentar, aí eu vou me dedicar. Irmãos, se tiver isso tira esse negócio. Eu vou dizer uma coisa, eu não tenho medo de dizer, isso não é de Deus. Sirva, seja discípulo de Jesus agora. Seja um instrumento dele agora. Não espere a aposentadoria. A exigência de ser discípulo de Jesus, quando a gente olha a palavra, parece que é uma coisa que não é muito bem quista hoje, mas é o que a palavra está dizendo para a gente, porque tem, irmãos, vale, precisamos. A nossa vida é muito rápida. Por que a gente está colocando tudo isso para os irmãos? Nós, a equipe pastoral, estamos já há um bom tempo orando e estamos com o coração buscando, Senhor, o que realmente o Senhor quer para a igreja do Bosque. E uma coisa que Deus tem falado muito forte ao nosso coração: investir, dedicar ao discipulado. E nós gostaríamos de conclamar vocês todos para esse desafio. Se você já é discípulo de Jesus, você tem condições de discipular alguém, cuidar de alguém, acompanhar alguém. E, irmãos, nesse desafio, a gente sabe que precisamos muito da graça de Deus, porque fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, e junto com isso nós queremos encorajá-los. E a igreja, nós todos, nós buscarmos juntos o enchimento do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para as nossas vidas. Sermos uma igreja que discipula. Por que isso, irmãos? Eu achei interessante, quando nós estávamos conversando sobre essa questão, aí apareceu um livro aqui, A Formação de um Discípulo, Kate Phillips. Irmãos, vale a pena ler. Pequeno e fininho, mas de conteúdo profundo. Aqui está falando mais de 100 mil exemplares vendidos. E tem um negócio aqui que me chamou a atenção, e eu gostaria de repartir isso com vocês. Será que podia colocar aquele quadro, por favor? Aquela tabela? Acho que a gente olhando não vai ter muita dificuldade de entender. Essa aqui é uma comparação que esse autor faz entre aquele que tem o dom de evangelizar, ou seja, aquele que evangeliza, e aquele que discipula. Olha só, se uma pessoa que evangeliza uma pessoa por dia, e com graça de Deus, ele ganha durante um ano 365 pessoas, ou seja, uma pessoa por dia. Isso em um ano.
E um discipulador, ele discipula uma pessoa por ano. Eu achei interessante a progressão que ele foi fazendo aqui, né? Se a coisa caminha normal, no segundo ano, esse evangelista ganharia 730 pessoas em 2 anos. E o discipulador, 2 pessoas. Porque ele discipula um, depois esse vai discipular um outro. E assim vai caminhando. Vai caminhando. Então, no discipulador é uma progressão geométrica. Em 32 anos, eu achei interessante, irmãos, olha só, em 32 anos, 4 milhões e 300, quase 300 mil pessoas, o discipulador. E olha só o que evangeliza, 11.680, em 32 anos. Eu fiquei pensando nisso aqui, tem que ter os descontos. Mas sem ter os descontos, olha só que interessante. Resultado de uma pessoa que evangeliza e ganha uma pessoa por dia. Resultado de um discipulador que treina uma pessoa por ano. Quantos anos a igreja Holiness do Bosque tem? Alguém lembra aí? Ó, o pessoal mais antigo aí. Quantos anos? O Ciro está falando quase 94 anos. 94 anos. 94 anos. Ah, irmãos, nesse tempo todo, daríamos, nessa projeção aqui, daríamos para triplicar o número. Porque em 32 anos, ganha isso, 4 milhões. Tem um pequeno comentário que eu queria repartir com vocês. Kate Phillips fala o seguinte: se cada um dos membros atuais de nossa equipe, está falando da equipe dele, né, em Los Angeles, fizesse um discípulo a cada 2 anos, tão bem que seus discípulos pudessem se unir a nós para treinar outros, poderíamos atingir todo o gueto de Los Angeles, que são 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, em 32 anos. Isso significa que eu só terei de investir em 16 pessoas em 32 anos. Essa tarefa é uma tarefa viável. Então, irmãos, a grande comissão é viável. Apesar de um discipulado ter um começo lento, no final das contas, a multiplicação espiritual atinge muito mais pessoas no mesmo espaço de tempo do que a adição conforme essa tabela por aquele que evangeliza. Isso um pouquinho para a gente sentir o porquê isso está ardendo no coração da equipe pastoral. E eu gostaria de deixar esse desafio para os irmãos: sermos uma igreja que discipula. Amém, irmãos? E não vai ser só pastores que vão fazer isso. Nós queremos e nós estamos orando para que você também se engaje nesse desafio. Amém? Esse amém também fraquinho. Pastor, a gente nem sabe direito o que é isso. Irmãos, por isso que nós queremos receber a visão. Por isso que nós queremos nos dispor para esse realinhamento.
Por isso que nós queremos receber treinamento. E dentro desse processo, irmãos, nós estamos entendendo que todos nós podemos nos envolver. Estamos entendendo que você pode ser um instrumento de Deus para que essa realidade de cumprirmos a grande comissão seja experimentada e vivida por nossa igreja, por aquilo que Jesus está pedindo para a gente fazer. E dentro desse processo, nós entendemos que na nossa caminhada cristã, na nossa vida como cristão, a área da família é muito, muito importante. Para tanto, por isso que o retiro nosso tem esse tema: família, para a glória de Deus. Então nós queremos encorajar você a estar participando, porque é já um start para todos nós como Igreja Holiness do Bosque. Amém, irmãos? Deus nos ajude. Vamos orar, vamos colocar esse desafio diante do Senhor, e eu quero convidar você que você faça parte ativa. Ah, pastor, pode deixar, eu vou só orar. Não vai orar não, vai orar bastante e vai se engajar, vai ser um discipulador, uma discipuladora. E cremos que Deus vai usar poderosamente a sua vida para isso. Oremos. Obrigado, Jesus, tua palavra. Nos ajude a nos realiarmos diante da tua soberana vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Desperta o nosso coração. Às vezes nós vamos ter que sair daquele lugar que estamos, às vezes, muitos e muitos anos, para algo novo, para algo que é desafio, para algo que é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então eu quero pedir, Senhor, nos empurre, nos puxe, nos encoraje, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor pede para que a gente faça. Nós queremos, diante disso, declarar a nossa dependência do Senhor. E nessa dependência eu quero pedir a Ti, Senhor, nos ajude. Para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão.